Fala, meus holders favoritos, vocês estão bem? Eu sou o Álvaro Vinícius e você está no canal Investindo aos 30. E nesse vídeo eu quero falar sobre a minha primeira e nova aquisição no ano de 2020, aqui em janeiro de 2020, que é a Profarma. Quero falar um pouquinho sobre o racional e o que eu penso sobre cases de turnaround, como que eu trato esses cases de turnaround na minha carteira particular, tá? Antes de continuar, só falar para você já deixar o seu like aí e comentar, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, você ajuda muito o canal a continuar crescendo quando faz isso, tá bom? Bom, Profarma. Antes de entrar no case propriamente dito da Profarma, só dar alguns recados, lembrando que isso aqui eu faço com o meu dinheiro, eu comprei para minha carteira particular, você não deve seguir o que eu faço, o que eu falo aqui no canal. Eu utilizo o canal como uma espécie de blog para mostrar como eu trato a minha carteira, né? E como eu analiso os ativos que vou compor ela. Então você contrata uma casa de análise, segue indicação de profissionais devidamente credenciados de mercado aí, tá bom? Segundo recado, o que eu enxergo, como que um case de turnaround deve ser tratado na carteira? Eu acho que você como holder, e as pessoas confundem muito holder achando que holder só investe em empresa lucrativa, que tem um histórico. Eu penso assim, olhar passado é fácil, né? Se eu mostrar para minha avó, que nem sabe o que é uma ação, um gráfico de lucro líquido sempre crescente, ela vai achar que é ótimo e é uma boa aquisição. Então, olhar passado, olhar retrovisor é muito fácil. Eu gosto de analisar muito projeto. E eu não ligo de colocar empresas de turnaround na minha carteira, desde que o projeto me interesse. Além do projeto, eu sigo outras regras e eu acho interessante que você que está começando agora também tenha consciência disso, que é o peso que eu dou para esses casos de turnaround é muito baixo comparado ao patrimônio acumulado que eu tenho em ações. Então, por exemplo, a Profarma, que é a minha nova aquisição, ela tem 1,2, 1,3 aí do patrimônio. É um valor ínfimo perto dos outros ativos que eu tenho. E a intenção é exatamente essa. É aos poucos indo trabalhar, vendo como a empresa se comporta, se ela vem entregando resultado, e aí sim eu vou aumentando os aportes nela. Eu prefiro abrir mão da rentabilidade, poderia encher o carrinho e se eu tivesse, mas assim, renda variável você não tem certeza de nada, né? A gestão da empresa não está sobre o meu controle, sobre o seu controle. Ela está na mão de pessoas, pessoas que trabalham, obviamente pessoas que querem o melhor para a empresa, né? Querem que vire uma empresa lucrativa. Porém, é uma coisa que não está no nosso controle. Como algo não está no meu controle, eu faço uma gestão de risco. E a gestão de risco que eu faço é exatamente essa: colocar uma porcentagem bem pequena e em projetos que eu acredito. Então, acho que você pode até ter uma Oi na carteira. Eu não gosto de Oi, o pessoal que me conhece sabe. Mas tem muitas pessoas que têm Oi na carteira e tem uma pequena porcentagem. Desde que isso faça parte da sua gestão de risco, desde que você respeite o seu perfil de risco. Porque muitas pessoas acham que são arrojadas, mas é porque elas estão pegando um bull market aí. Então ela vai lá e entope a carteira de small cap, entope a carteira de empresa arriscada, com beta de riscos muito próximos. A primeira vez, quando o urso chegar, e ele vai chegar, pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, pode ser amanhã. Quando ele chegar, você vai se desesperar. É batata o que eu estou falando. Então, essa questão da gestão de risco dentro de uma carteira e conhecer o seu perfil é o que eu faço, e isso aí eu acho que todo mundo, principalmente quem está começando, tem que começar a ter. Se você não tem perfil arrojado, e mesmo que você ache que tenha perfil arrojado, e se você não enfrentou nenhuma queda brusca, sei lá, se você nunca perdeu 50% do seu patrimônio em ações aí, então você não pode falar que tem um perfil arrojado, porque você só vai saber de fato se o seu perfil é arrojado quando chegar esse dia, e ele vai chegar. Então, se você tiver um perfil moderado, conservador, você tem que ter uma boa parte em renda fixa, uma boa parte em fundos imobiliários, uma parte menor em ações com empresas mais consolidadas, tá? Então é isso que eu penso e é assim que eu administro os cases de turnaround da minha carteira. Mesmo tendo um perfil arrojado, eu não dou muito peso para essas ações. Isso na minha carteira particular. Na carteira do YouTube, como é um dinheiro que eu jamais esperaria ganhar num canal, eu fui um pouco mais arriscado. Então ali tudo bem, é uma carteira com vai ter 8 ativos a partir do mês que vem. Então ali eu fui um pouco mais arriscado do que eu sou na minha carteira previdenciária. Eu me dou esse luxo, uma vez que é um dinheiro de monetização do YouTube aí, que é importante sim, mas não é o meu trabalho principal, não é a minha fonte de renda principal aí. Bom, então, dito esses recados, vamos direto aí à análise da Profarma. O que a Profarma faz? Primeiro eu gosto sempre de mostrar para vocês o case da empresa, o que ela faz e tal. Então a Profarma, na verdade, ela é um player, né, o maior player aí a nível de diversificação do setor de saúde. Ela trabalha muito fortemente, que é o carro-chefe dela, é o negócio de distribuição, especialidades e varejo é agora onde ela tá entrando bem forte nesse ramo de varejo, né? Então, antes de colocar a Profarma na carteira, eu fiquei quase um mês estudando. Então, ela
estava até mais barata do que ela está hoje, mas eu não estava ainda confiante. Eu quis estudar fundo, eu assisti entrevista do diretor financeiro, umas 2, 3 entrevistas dele. Sim, busquei opinião de caso de análise, de relatórios, li relatório de caso de análise, acho muito importante também buscar opiniões de profissionais, por mais que eu saiba, que eu acho que eu sei analisar bem um case, mas eu acho importante também ouvir opinião aí e não levar como verdade absoluta, mas ouvir a opinião, de repente passou uma coisa que eu deixei de pegar ali, eu acho importante também, tá? Então, o varejo é onde ela está mais entrando forte agora, de acordo com a própria entrevista do diretor financeiro que eu ouvi. Falando um pouquinho sobre a distribuição, são 900 distribuições espalhadas pelo Brasil aí, né? Sendo que 4 deles são totalmente automatizados, mais de 10 mil itens no mix de produtos, 590 mil pedidos por mês, 3.800 cidades atendidas, 37 mil farmácias abastecidas por mês. Então, bastante relevante, né? Aí depois ela vem no segmento de especialidade, onde ela tem uma joint venture com uma associação aí que é a Mary Source Bergen, né? Que é líder mundial no segmento de especialidades, que é exatamente atender aqueles pacientes que tem algum tipo de patologia, né? Tipo dermatologia, a endo, infecto, oncologia, hematologia, etc, tá? Então nessa aqui são mais de 10 mil pedidos por mês, né? E mais de 5 mil pacientes atendidos nessa questão da especialidade. E aí entra também no business de varejo, que aí são as farmácias propriamente ditas. Então ela tem 52 lojas com a bandeira Drogas Mil, 8 lojas com a bandeira Farmalife, 61 lojas com a bandeira Tamoio e 104 lojas com a bandeira Rosário, que se eu não me engano é um player bastante relevante de farmácias no Centro-Oeste. Então ela comprou essa farmácia aí. Mais de 2 milhões e 400 consumidores no mês atendidos, 4.077 colaboradores. Um pouquinho do histórico da empresa, né? A gente vê um pouquinho das aquisições que ela foi fazendo aí. Então, ela é uma empresa que ela foi queimando caixa por fazer essas aquisições. Em 2013, a aquisição da Drogas Mil, Farmalife, Tamoio, né? 2016, a aquisição da Rosário e a criação, aí sim, de uma rede própria que é a D1000. Fez aumento de capital, né? O follow-on já em 2014, outro em 2016, 2018. E 2017 também fez follow-on. Então, quando a empresa faz o follow-on, é uma forma de você obter dinheiro, né, obter dinheiro do mercado sem necessidade de ficar se alavancando com empréstimos financeiros, o que ela também tem. Ela também é uma empresa bastante alavancada aí. Então, a gente vai ver nos números um pouco mais para frente, um pouquinho, como isso reflete, como essa questão da alavancagem reflete a nível de caixa, a nível de lucro líquido, e é esse tipo de cuidado que você tem que ter. Tá? Então, por que o mercado não enxerga como muitos follow-on seguidos, muitas emissão de capital, aumento de capital seguidos como algo positivo? Porque o mercado enxerga que isso é queima de caixa, e de fato é, né? Então você pega o seu resultado operacional, você não consegue transformar aquele resultado em lucro, você não tem margens, você começa a recorrer para fazer aumento de capital, o mercado não enxerga isso como positivo, por mais que teoricamente você esteja usando o dinheiro para poder crescer, né? Para poder fazer aquisições, etc. Então, é uma empresa que ainda está em processo de maturação aí, né? Eu vou analisar aqui os indicadores, alguns indicadores pelo site Oceans 14. Se vocês não conhecem, eu vou deixar o link na descrição. Gosto muito desse site também. Então, Oceans 14, Status Invest, Fundamentos, Pense Rico. A gente tem bastante sites aí interessantes para poder sempre fazer uma análise bacana aí dos indicadores, tá? Mas, para mim, nada toma ainda o tempo que eu gasto na página de RI das empresas, no próprio release, no próprio balanço financeiro no DRE, tá? Então, Profarma. A gente vê aqui que o problema dela não é receita. Então, o que é receita líquida? É venda, né? Então, ela não tem problema de venda. Ela vende ali 4 bilhões. Vai vendendo 4 bilhões aqui, aumentando um pouquinho. Você vê que aumentou em 2019, um belo aumento para 2018. Só que aí ela vai queimando muito caixa. Então, aí você vê que, né, o EBITDA já é baixo. Mas conseguiu, né? 124 milhões de alguma coisa. Não obtém lucro porque vai queimando caixa. Não paga dividendo porque não tem lucro líquido. E o ROI é negativo. Quando a empresa está em processo muito grande de alavancagem, é isso que acontece, tá? Então, esse cuidado que você tem que ter de entender por que a empresa está fazendo isso. Não, você tá vendo? Se você bate o olho só no indicador, você fala, é porcaria, não vou comprar. Então, eu não penso muito em relação a isso. Eu gosto de olhar o indicador e falar, bom, beleza, eu vi que os números não estão bons. Por outro lado, é uma empresa que tem receita. O problema dela não é a venda. Quando o problema não é a venda, a questão é operacional. Ela precisa ajustar o operacional. Mas como que ela vai ajustar o operacional com o carro, né? Como que ela vai trocar uma roda com o carro andando? O carro em movimento. É basicamente isso que é o desafio deles, né? Então, comparado com outros players do mercado, com os seus pares, a Profarma está bem atrás nesse sentido para mim, né?
Ó, patrimônio líquido. Aí você vê que ela já tem um caixa aqui, né? Nenhum absurdo de caixa, mas tem caixa, vem conseguindo fazer aí um caixa até interessante. O mercado enxergou que o terceiro trimestre dela foi bom a nível de geração de caixa, porque ela conseguiu fazer caixa através do resultado operacional e não através de alavancagem ou através de novas emissões, tá? Então isso é importante, por isso que a cotação dela deu uma subida, porque o que o mercado enxergou? Bom, beleza, agora a empresa aparentemente está conseguindo se ajustar e gerando caixa através do seu resultado operacional e não através de uma alavancagem, através de dívida, emissão de debêntures ou através de novas emissões aí, tá? De aumento de capital. Um indicador que pouca gente olha, e eu gosto muito desse indicador, é liquidez corrente. Quando a liquidez corrente está acima de 1, significa que a empresa tem dinheiro para poder pagar as dívidas, tá? Então, liquidez corrente é um indicador importante, eu vejo pouca gente olhando. E capital de giro dela muito tranquilo, 460 milhões aí de capital de giro, então ela consegue tocar os negócios sem hoje haver a necessidade de ficar se alavancando. Mas a dívida líquida por EBITDA dela ainda está alta, tá? 3,76, mas a gente vê que já vem diminuindo, né? Já chegou a 27 em 2017. Então, vocês vão perceber nos próximos trimestres, se vocês acompanharem essa empresa, que essa dívida líquida por EBITDA, a alavancagem dela vai começar a reduzir no momento que ela conseguir sim entregar resultado operacional. Então, é por isso que o mercado sobe a cotação, porque as expectativas que tinham referente a todos esses projetos dela começam a fazer efeito, tá? PL negativo, por quê? Porque a empresa não vem obtendo isso aqui, ó, lucro líquido, né? Então, o lucro dos outros 12 meses e dos 3 meses é ruim, mas nem tudo é lucro. Uma empresa vive sem lucro líquido por um período, mas ela não vive sem caixa. Então, nesse tipo quando acontece isso, qual o indicador que eu gosto de olhar para saber a questão de preço, se está fazendo sentido? É o preço por EBIT, tá? Então, você pega o preço e compara pelo EBIT, que é o resultado operacional da empresa. Negociado a 5,75 é um excelente número para você saber, pô, a empresa está 6,96. Isso é um preço barato ou é um preço alto porque ela tem hoje? Porque eu não posso me basear no PL. O PL está negativo, então eu me baseio pelo preço por EBIT, tá? Mas é um critério que eu uso aí, fica a critério de cada um. Você vê que nos últimos 12 meses, né, ela cresceu 74% a oscilação de cotação aí, então eu não peguei, preferi esperar, não tem problema, eu não tenho problema nenhum de perder rentabilidade, mas eu prefiro estudar muito bem o case e depois, e mesmo estudando o case, acreditando e confiando num projeto, eu coloco bem pouquinho dele do patrimônio só para ir sentindo. Então é assim que eu trato os cases de turnaround, é assim que eu vou tratar a Profarma. Se ela vier a melhorar, sem dúvidas eu vou aumentando os aportes nela, né? Um pouquinho sobre o terceiro trimestre dela, então crescimento de 14,6 nas vendas, que é o que eu já tinha mostrado lá, né? Redução de 7 dias no ciclo de caixa, e essa redução de ciclo de caixa é muito importante, é um indicador que pouca gente olha também. Então você vê um aumento no EBITDA dela aí, né? Redução na relação dívida líquida por EBITDA de 29%, que também já passei e mostrei, muito importante. Um aumento na receita, em compensação uma diminuição do lucro bruto, né? Uma diminuição das despesas operacionais. Aqui ainda mais para a gente ver aqui. Então a gente vê lucro líquido, né? Mas ó, já foi pior. Então vem melhorando um pouquinho em relação a isso. O ciclo de caixa é muito importante. Caixa gerado nas atividades operacionais que eu comentei, que o mercado viu e está achando interessante, é exatamente essa geração de caixa através das atividades operacionais da empresa, tá? E aqui ela começa a falar um pouquinho sobre os 3 segmentos dela, né? Então não faz sentido a gente passar um a um aqui. Então é assim, é por isso que eu coloquei um pouquinho da Profarma na minha carteira particular aqui, tá? Foi o tipo de análise que eu fiz, tá? E sempre falando, se posso estar errado, acontece, mas que se vier a acontecer alguma coisa de ruim, é bem pouquinho do meu patrimônio que tem ali voltado a esse player aí, segmento de saúde, que é um segmento que eu gosto, a distribuição envolve logística, que é um segmento que vocês sabem que eu gosto muito de logística também, gosto de saúde, trabalho no ramo há mais de 10 anos, conheço a Profarma, não profundamente, né, até porque ela não é um player de São Paulo, ela está lá alocada no Rio de Janeiro, mas me interessou muito quando eu comecei a ver esse movimento aí, assisti a entrevista do diretor financeiro, me passou bastante confiança e fui buscar outras opiniões de profissionais aí do mercado, se fazia sentido ter na minha carteira ou não. Então assim, eu não saio comprando ação a rodo e nem colocando esse tipo de empresa com um pouco mais de risco, por seguir dicas ou porque eu sou especulador. Não, eu sou um holder, eu sou um cara que investe no longo prazo.
Mas toda empresa, quando entra na carteira, não tem como você cravar que é uma empresa de longo prazo. Pô, uma coisa é você comprar um Itaú. Pô, se eu comprar uma ação do Itaú, é óbvio que é uma ação para longo prazo. Eu vou fazer trade com o Itaú. Agora, com a Profarma eu não sei. Por isso eu coloco um pouquinho, vou acompanhando. Pô, passou um ano, não entregou resultado, tipo, não mexeu, os indicadores pioraram. Tchau. Tchau e benção. É assim que funciona. Por quê? Eu errei na análise. Eu errei na análise, eu acreditei muito no case igual eu falei, né? Ficamos expostos a decisões de pessoas. Quem vai conduzir a empresa são lá os diretores, né? Os acionistas, os controladores, não somos nós. Mas a gente lê, assiste e tenta tomar uma decisão com o nosso dinheiro, com base no que os relatórios nos mostram, tá? Então nesse vídeo é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo. Novamente peço aí para você curtir, comentar e se inscrever no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até breve.